E nesse vídeo nós vamos ver mais a fundo sobre a tag input aqui do HTML, que é a tag, ou pelo menos uma das mais importantes dentro de um formulário, certo? É uma tag que a gente faz muito uso no nosso dia a dia. Então, sem muita enrolação, eu já estou aberto aqui, né? Já estou com o navegador aberto aqui no projeto, e também aqui no VS Code. E agora a gente consegue ver sobre a tag input, né, mais a fundo aí. Então, a gente viu na última aula que ela tem um atributo, que é o atributo type. Só que a gente só viu o tipo text, que é esse carinha aqui, certo? Eu vou até dar um BR aqui, duas vezes para quebrar a linha, e a gente conseguir prosseguir aqui. Porém, o atributo text não é o único. Na verdade, se você estiver usando o VS Code aqui, você consegue vir aqui dentro, né, do valor aqui do type e dar um Ctrl espaço, e aí você vai ter a lista aqui dos tipos de atributo que esse cara aqui pode receber, certo? A gente vai dar uma olhada em alguns aqui, então, mas como é muito, né, a gente não vai ver tudo. Eu vou ressaltar aqui os mais importantes. Começando por password, que é basicamente o que você já deve estar imaginando, que é aquele campo lá que vai esconder o que você está digitando, certo? Então aqui um campo para senhas, né? Bastante interessante, que é simplesmente com o atributo type aqui do input. A gente tem o tipo de e-mail. Esse cara aqui, a gente vai conseguir ver ele fazendo sentido quando for tentar enviar o nosso formulário e estiver errado. Por exemplo, aqui, ele vai falar que automaticamente, sem mexer com JavaScript, sem mexer com nada, se não tiver no formato certo, ele vai falar que eu tenho que incluir um arroba, tá faltando. Se eu coloco um arroba aqui, termina aqui e tal, ele vai mandar porque ele entende que está no formato certo de e-mail. Beleza. Então tem alguns tipos bem interessantes aqui. Bora dar uma olhada aqui no tipo de date, que é um tipo de seleção de datas aqui no HTML, certo? Muito bacana também. A gente tem, além do date, a gente tem o date time. Na verdade é o date time local, que é o carinha que a gente consegue pegar. Além do dia, a gente consegue pegar a hora também, certo? E aí ele vai salvar aqui bonitinho pra gente. Beleza, bora ver mais um aqui. A gente tem o tipo number. Esse cara aqui também é interessante. Se você olha assim, ele parece ser um tipo de texto normal. Porém, eu vou tentar digitar aqui, ó. Eu estou escrevendo, mas ele não está aparecendo nada. Porque ele só aceita números, certo? E aí você consegue enviar aqui. E aí esse cara, assim como os outros tipos de input também podem receber, né? Alguns ali. Ele pode receber alguns atributos, como por exemplo um valor mínimo para você enviar, um valor máximo para você enviar. Vamos dar uma olhada aqui no max. No mínimo zero, ele não pode enviar. Opa, vamos colocar min aqui. E no máximo 5, por exemplo. Então, se eu colocar aqui, ó, ele nem permite que eu vá abaixo de zero. Estou tentando aqui, ele não permite. E aqui ele só vai até 5. Então a gente conseguiu limitar aí o valor que a gente quer enviar, certo? Essa é uma forma de fazer isso aqui direto com HTML, que é muito bacana também. Então, se a gente dá uma olhada aqui, vamos ver o que a gente tem aqui a mais. URL, wikis, pode ver que tem um monte aqui, né? A gente tem o tipo file, que também é bem interessante. A gente tem aqui um escolha o seu arquivo, certo? Então, é também esse carinha aqui, quando você vem em algum site, é através de uma tag input também. E aí você consegue sentir o poder da tag input, né? Com ela a gente consegue fazer muita coisa mesmo. Vamos montar uma pequena estrutura aqui agora. Escolha sua linguagem. Vamos fazer uso
do tipo rádio aqui no na tag input. Vamos colocar aqui, o valor vai ser web, aqui do atributo name. Você já vai ver o porquê disso. Eu vou colocar um label aqui, deixa eu quebrar aqui, vou colocar um label HTML. Deixa eu apagar esse cara aqui. E só pra gente ver o que está acontecendo. O atributo rádio vai fazer isso aqui. Ele vai gerar aquelas bolinhas, né, de seleção única, né, que seria. E aí a gente tem a seleção múltipla, que a gente vai ver depois. Então aqui a gente tem com esse cara, vamos até copiar isso aqui e duplicar, triplicar na verdade, porque aqui eu vou colocar aqui só pra gente ver, CSS, aqui JavaScript, e aí a gente tem esses caras aqui, né? E aí ele é a seleção única, né? Quando a gente tem esse tipo de seleção aqui, você só pode selecionar um, certo? E aí, por que que isso acontece? Se eu tirar o name aqui, só do HTML, você vai ver que esses caras estão bonitinhos, mas aí eu consigo selecionar, né, mais do que um, que seria errado. Então quem define isso, quem que está fazendo parte dessa seleção ali, é o atributo name. Eles têm que ter o mesmo valor aqui nesse atributo, né, para funcionar de fato, certo? E aí, outra coisa interessante é que se a gente clica aqui na, no label, né, aqui no nome do carinha aqui, do HTML, por exemplo, CSS, nesse título aqui, ele não marca, né? E tem como a gente fazer isso, passando o atributo ID, que tem que ser único, né, um valor único, por exemplo, aqui HTML, e passar aqui no for do label HTML também. Se eu salvar isso aqui e clicar na palavra HTML, ele já vai selecionar para mim. No CSS não faz e nem no JS, só no HTML. Então, dessa forma aqui que a gente linka, clicando no label e selecionando o input, né, dando um destaque no input. Dessa forma aqui. E aí, o que a gente tem aqui também? Vamos trocar esses caras aqui por checkbox, mudar o tipo somente. E aí a gente vai ver aqui, deixa eu trazer para cá, que a gente mudou para as caixinhas de seleção múltipla. Agora sim a gente pode selecionar, né, vários carinhas desses aqui e enviar essa informação aqui, certo? Muito bacana também. A gente tem um atributo aqui quando é checkbox, que seria o atributo checked. Se você deixa isso aqui marcado já aqui no HTML, ele já vem com o valor selecionado por padrão. Se eu dar um F5, ó, ele já carrega ali e vem com o HTML marcado. Certo? Bom, eu vou deixar essa estrutura aqui e eu vou criar aqui embaixo um input de texto. Opa, type text, não text placeholder. Eu vou colocar seu nome e só pra gente ver mais um negocinho aqui. Se a gente envia hoje, aqui no botão, ele manda certinho. Mas eu consigo fazer uma validação se o campo aqui estiver vazio. Eu consigo fazer uma pequena validação aqui com um atributo chamado required. Esse carinha aqui, se eu tentar enviar, ele vai falar que esse campo precisa ser preenchido, né? Preencha esse campo. E aí, se eu preencho com alguma coisa aqui, ele vai deixar enviar. Então, só mais um pequeno detalhe. Tem mais coisas, tá? Mais atributos que você pode passar para os inputs, mas eu acredito que eu consegui passar aqui boa parte do que é usado assim no nosso dia a dia, mas é bom você dar uma olhada assim por fora, dar mais uma olhadinha ali em algum site, algum outro tipo de conteúdo, porque é realmente um assunto bastante extenso, tem bastante detalhezinho, mas o principal é isso aqui que eu consegui passar nesse vídeo. Então bora para a próxima aula aí para a gente continuar nossos estudos aí e ver mais algumas coisas.